hoje no Empresários de Sucesso TV eu vou conversar com o Roberto Brasil Fernandes, advogado sócio do escritório Brasil Fernandes Advogados. Muito bem-vindo ao nosso programa, Roberto. Olá, Cláudia. Eu agradeço a oportunidade de estarmos fazendo esse diálogo, que me parece imprescindível para esse momento. É, isso mesmo. Roberto, eu gostaria de começar entendendo como funciona o seu escritório, como ele surgiu e como ele tem trabalhado até hoje. Certo. Bom, o nosso escritório, Cláudia, ele foi criado no ano de 2005, constituído, né, como empresa. No nosso quadro de advogados, nós temos uma equipe paralegal, temos jovens advogados e também colegas parceiros jubilados, atuantes nos juízos de primeiro grau, setores administrativos e com uma certa experiência nos tribunais superiores. Nós atendemos nos idiomas inglês, espanhol e português. Nossa sede principal está aqui em Balneário Camboriú, com filial na cidade de Pomerode e parcerias formais em Brasília, São Paulo e Florianópolis. Nós atendemos em todo o Brasil, temos clientes em diversos países, como Áustria, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Chile, Sérvia, Malta, Dinamarca, Itália, África do Sul, enfim, e sempre dispostos a novos desafios, né? Com o objetivo de concretizar os projetos dos nossos clientes. Hoje, mais do que nunca, antes, o mercado é global e acessível a todos que tenham um produto ou um serviço com demanda. Dessa relação surge a necessidade de aplicar a legislação brasileira para as relações internacionais, tais como contratos, internalização do capital, apuração e remessa de dividendos para o exterior, atendimento a exigências fiscais, fechamento de câmbio, importação, exportação, etc., né? Nós sempre orientamos as pessoas que nos procurem a consultar advogado para os seus negócios e ser exigente com o serviço que ele vai lhe prestar. Isso evita muita dor de cabeça aqui e em qualquer lugar do mundo. O nosso foco, Cláudia, é o direito empresarial. Desde a constituição da empresa até eventuais incorporações, fusões ou encerramentos das atividades da pessoa jurídica. A nossa equipe aqui tem investido muito na gestão dos processos, tecnologia e atendendo às inovações e propondo tornar-se um parceiro do cliente na tomada das decisões estratégicas através de gráficos de resultado, por exemplo, expectativa de sucesso pautado nas decisões dos tribunais superiores, entre outras, né? Seja para provisionamento de recurso, busca de crédito, segurança dos investimentos, para melhor taxa de retorno, enfim, o sucesso e a satisfação dos nossos clientes é o resultado que esperamos do nosso serviço, Cláudia. Muito bem. Roberto, você foi convidado pela Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados para falar sobre o mercado de apostas esportivas e falou também nos congressos online Gaming Summit, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, e na Ice Totally Gaming de Londres. Você é autor do livro Direito das Loterias no Brasil, publicado pela editora Fórum nesse ano de 2020, entre outros livros, né? Pode falar um pouquinho para a gente sobre como anda esse setor aí para a advocacia? Claro, fico muito feliz e muita vontade em tratar desse tema. O direito do entretenimento é a área que eu atendo no escritório. Por tratar-se de demandas empresariais, também o direito societário, civil, trabalhista, internacional, tributário são competências fundamentais para os nossos clientes. Eu passei a atender o mercado de jogos, Cláudia, ainda no ano de 2003, em processo de importação de slot machine, em face da Receita Federal. No ano de 2006, defendi no Supremo Tribunal Federal a loteria do Estado da Paraíba, que está funcionando até hoje, e a partir de então, já atendendo empresas nacionais e estrangeiras, né, com interesse no mercado brasileiro, inclusive para, em sede de consulta, dizer o que é possível e o que não é possível fazer no Brasil. Veja, Cláudia, que as loterias no Brasil são uma oportunidade para investidores com perfil. Apesar de ser conceituada pela lei brasileira como serviço público e, portanto, não se confunde com o jogo do azar, né, a sua exploração é feita, em regra, pela iniciativa privada. Seja nas agências lotéricas da Caixa Econômica, que somam mais de 13 mil agências pelo país, ou pela loteria online da Caixa, que faturam hoje juntas aproximados 14 bilhões de reais por ano. Mas também há oportunidade nas loterias dos estados, que sempre devem atender à lei federal em razão do entendimento que a União detém competência legiferante exclusiva sobre essa matéria, conforme dispõe a súmula vinculante 02 do STF. Atualmente, Cláudia, os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba e Ceará, que têm sólidas instituições e funcionam ininterruptamente há mais de 50 anos, né, há oportunidades para empresas privadas, conforme editais que frequentemente são publicados, seja para desenvolver produtos, para comercializar,
para fornecer tecnologia, entre outras oportunidades. No ano de 2015, foi criado um novo produto, que se chama Lotex. É uma modalidade de sorteio instantâneo. O contrato foi arrematado por mais de 800 milhões de reais por uma empresa estrangeira e para ser explorado por 15 anos no Brasil. Veja só. No ano de 2018, foi legalizada as apostas esportivas, modelo Fixed Holds, que prevê uma receita que pode chegar, veja só, a 60 bilhões de reais por ano no Brasil. Segundo a expectativa de algumas empresas europeias com interesse no mercado brasileiro e consultorias que, inclusive, foram ouvidas pela Câmara dos Deputados durante a tramitação do projeto. E se encontra pendente apenas de regulamentação. Já foi legalizado, precisa da regulamentação, cujo prazo final é 19 de dezembro deste ano. Eu tenho para mim que esse mercado de apostas de cota fixa em eventos esportivos, além de ser uma importantíssima ferramenta para a integridade do esporte nacional, diga-se que isso é bastante importante, principalmente no futebol, né, vai assegurar uma receita também fundamental aos clubes. Vai gerar milhares de empregos, uma receita tributária muito além do que a Loteria da Caixa produz atualmente. Na minha literatura, Cláudio, se me permite, publicada pela editora Fórum no ano de 2020, trato de conceitos que são fundamentais para o orador do direito e também o empresário poder distinguir o que é loteria e o que são jogos de entretenimento. É mais ou menos nessa seara que se encontra o meu livro, a minha literatura, o meu trabalho e as minhas participações nos congressos. Sim. Roberto, seu escritório acompanhou também o processo de licenciamento dos projetos do Hard Rock em Florianópolis. Como foi esse momento? Poxa, Cláudia, é um assunto bem bacana. Eu posso lhe falar aquilo que é público, né? Em razão do NDA que nós temos firmado com o Grupo Hard Rock e com a empresa catarinense. Mas, de fato, né, um grupo catarinense obteve um licenciamento para um Hard Rock Live em Florianópolis, o primeiro fora dos Estados Unidos. Assim, o sul do Brasil, né, ele ingressa no roteiro dos melhores shows do mundo, na casa que pode receber mais de 17 mil pessoas indoor, com o que há de melhor em tecnologia de som e climatização. Chama-se Arena Petri, virá a chamar-se Arena Hard Rock Florianópolis. Para a instalação de um cassino naquele local, Cláudia, depende somente da respectiva legalização, que ainda não temos, e posteriormente da vontade das partes, pois o Hard Rock, né, todos sabem, é um dos maiores operadores de hotéis, resorts, cassino do mundo. E a região de Floripa é um atrativo à parte para o turismo e o entretenimento. Nesse momento de pandemia, Cláudio, respondendo a sua pergunta também, o nosso escritório atendeu a expectativa de realização de shows que ocorrem na área externa, no modelo drive-in, o que tem sido muito seguro e bacana para o empresário e para a comunidade local. A indústria do entretenimento, né, foi fortemente afetada. Todos nós sabemos, né, o efeito da pandemia, o Covid, o lockdown, ou mesmo o isolamento social, tem causado, né, embaraços, né, na economia, mas necessárias para esse momento, obviamente. Mas talvez, olha só, tendo eu participado de outros eventos internacionais, por live, entrevistas como esse agora, Cláudia, eu posso dizer o seguinte: talvez o entretenimento, a diversão, ela seja a demanda mais reprimida no mundo. E o Brasil não foge dessa regra. E tão logo retorne à normalidade, os negócios vão se concretizar rapidamente. É o meu sentimento. Sim. Roberto, e falando em cassinos, sabe-se do potencial desse mercado num ambiente legalizado no Brasil e de que a matéria foi tratada pelo ministro Paulo Guedes na reunião do governo, bem como também tramitam no Congresso alguns projetos sobre a volta dos cassinos. Qual é a expectativa e o trabalho da advocacia nesse setor? Bacana, Cláudio. De fato, né, o assunto está em voga. Eu estive acompanhando o vice-presidente do Hard Rock numa reunião com o ministro Paulo Guedes, do Ministério da Economia, ano passado. E soubemos que o assunto está em estudo pelo governo federal. Há diversos projetos em tramitação no Congresso sobre essa matéria, isso também é de conhecimento público. O desafio é encontrar um modelo que atenda o Brasil em suas dimensões de diversidade cultural, cujo potencial é atualmente o maior do mundo entre os países democráticos ainda não regulamentados. Veja que, se olharmos para o mapa mundial, o Brasil é uma ilha, exportadora de clientes de cassinos que operam além das nossas fronteiras. Os organismos internacionais já excluíram os cassinos da lista de atividade sensível para lavagem de dinheiro, por exemplo. Do ponto de vista da saúde, é a única forma eficiente de controlar a ludopatia.
Basta adotar modelos de sucesso existentes em diversos países, como Alemanha, Estados Unidos, Portugal, Chile, Áustria e outros, para o sucesso empresarial e social desse mercado. No Brasil, apesar de não ser legalizado, há um mercado informal de apostas de jogo que fatura, segundo consultorias também, a própria Caixa Econômica Federal, o Ministério da Fazenda sabe disso, mais de 30 bilhões de reais por ano, o dobro que fatura o jogo formal. Eu tenho defendido nos seminários que participei, nas ocasiões que eu posso, que o Brasil legalize esse mercado de cassinos adotando um modelo híbrido de cassinos hotéis resort e cassinos multidisciplinares. Os cassinos legalizados no Brasil, que nada mais são que centro de entretenimento, Cláudio, com arte, cultura, lazer, gastronomia, hotelaria, poderia gerar mais de 100 mil novos empregos e atender um mercado que já existe, mas é explorado sem o mínimo controle e a contrapartida social que é exigido das atividades empresariais. Nesse ambiente, a advocacia se insere em todas as etapas, seja da constituição da empresa, a internalização do capital, como disse antes, as relações com a legislação brasileira, a participação do setor empresarial desejoso em obter uma licença no Brasil através do processo de licitação, ou seja, não só para o advogado, mas criam uma grande ou várias oportunidades para vários segmentos. Setor moveleiro, setor prestador de serviço, setor imobiliário, mobiliário, o mercado financeiro, porque os recursos que hoje tramitam no ambiente informal vão passar a circular no sistema financeiro. Então, é uma série de benefícios que o Brasil hoje deixa de ter em razão da falta da legalização. Eu tenho a expectativa que em breve esse assunto seja efetivamente tratado pelo Congresso Nacional e pelo governo brasileiro. Uhum. E Roberto, me conta qual a expectativa para o futuro do escritório aí no momento pós-pandemia? Certo. Cláudia, o nosso escritório, né, como já dito anteriormente, nós já trabalhávamos nesse setor, no ambiente home office, né, já há alguns anos, né, até por ser uma necessidade do mercado. Os nossos clientes, muitos deles estão fora do Brasil e outros espalhados pelo próprio país, então as reuniões acabam sendo por teleconferência, né? Então isso alterou um pouco a nossa dinâmica, mas nós não paramos de trabalhar em um dia e a equipe toda está trabalhando bastante. O que nós vamos fazer agora, né, o que nós tínhamos projetado para daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, nós estamos precipitando a título de aquisição de tecnologia, de ficar atento a esse novo mercado e ao fato de que as pessoas estão em casa, inclusive os empresários. Então, as reuniões acontecem em outro formato, na maioria das vezes. Há uma repercussão na economia bastante importante, que todos nós sabemos, que nós temos que estar atento e buscar soluções para os nossos clientes. Há diversas notícias relativo à suspensão de prazos judicial, também aqueles relativos a pagamento de alguns tributos, né? Então, isso tudo acaba atraindo para os escritórios de advocacia, né, a necessidade de prestar uma boa resposta ao cliente da melhor forma possível. Então, nós estamos tratando bem, estamos encontrando oportunidade nesse novo ambiente, né, sabemos da gravidade dele, estamos atentos para isso, trabalhando, né, a equipe que vem ao escritório trabalha com máscara, né, equipe extremamente reduzida, a maioria está em suas casas, mas temos feito a nossa parte para conter a pandemia e também atender os nossos clientes da melhor forma possível, Cláudia. Muito bem, te agradeço muito a participação aqui no nosso programa, Roberto. Olha, foi um prazer falar com você, participar desse programa, espero ter contribuído com as informações e estarei sempre disponível para vocês no momento que for necessário. Forte abraço. Um forte abraço também. Eu conversei com Roberto Brasil Fernandes, advogado sócio do escritório Brasil Fernandes Advogados. Empresários de Sucesso TV, jornalismo empresarial de credibilidade.